Tradutor: Otaquinho. As chamas estavam por toda a parte e explosões irrompiam a cada segundo. Sons de gritos e choro estavam por todo lugar enquanto o sangue cobria toda a terra. Mamãe! Mamãe! Uma criança segurando um bicho de pelúcia na mão estava chorando no meio da cidade em chamas. Os prédios estavam caindo e toda a área estava cheia de fumaça e poeira. A criança não tinha para onde ir, seus pais tinham acabado de morrer e ela morreria em breve. Ela era apenas uma criança de 5 anos de idade, então ela não tinha energia suficiente para sobreviver nesta calamidade. Uma pessoa impotente como ela não duraria muito em um mundo em guerra. Craque! Um edifício enorme caiu e bateu em seu corpo frágil. Em um instante, ela morreu e nem percebeu. Bum! Este incidente não estava acontecendo apenas nesta cidade. Também estava ocorrendo em outras cidades em todo o continente. As pessoas que estavam protegendo e administrando a cidade estavam impotentes contra a calamidade que os atingiu. Os demônios. Os demônios que existiam apenas em suas imaginações, apareceram diante dos olhos de todos. Eles pegaram todas as forças desprevenidas e em apenas um único dia mais de 50% da população do continente central foi exterminada, incluindo os monstros. A União da Paz e a Observadores da Noite estavam no meio de uma guerra contra a masmorra de monstros quando esses demônios apareceram do nada. As 3 organizações gigantescas foram transformadas em ruínas e a maioria de suas forças pereceu, deixando apenas alguns superiores que escaparam da batalha. Os mestres do Reino da Extinção da União da Paz e da Observadores da Noite escaparam com sucesso, mas os monstros de 4ª evolução da masmorra de monstros lutaram até a morte com seus lordes, um monstro de 5ª evolução. Foi uma batalha que durou 24 horas e acabou com as forças dos demônios. As pessoas que morreram eram incontáveis, pois alguns dos cadáveres se transformaram em pó. Até a estrutura geográfica do continente mudou por causa do poder do monstro de 5ª evolução. No final, a masmorra de monstros foi derrotada. O único monstro de 5ª evolução deste mundo havia perecido. TSK, eu não pensei que haveria um monstro de 5ª evolução neste planeta. Por causa disso, a missão foi atrasada. O líder da 3ª divisão disse em tom irritado. O Palácio do Demônio Celestial tinha 72 exércitos e cada exército era comandado por um pilar demoníaco, uma potência de nível Deus. Um exército de demônios consistia em vários corpos de demônios que eram comandados por um demônio santo, um rank-herói no continente Giza. O que este demônio ordenou foi apenas uma divisão demoníaca. Uma divisão de demônios era menor do que um corpo de demônios, pois um corpo de demônios consistia em várias divisões de demônios. O demônio que poderia comandar uma divisão tinha pelo menos um nível de poder de demônio santo. Eles eram poderosos por conta própria e seus subordinados também eram poderosos. Até perdemos 2 de nossos comandantes de brigada na batalha. Um dos demônios relatou. A classificação do exército demoníaco do mais alto para o mais baixo era líder do exército, líder do corpo, comandante da divisão, comandante da brigada, comandante do batalhão, líder da companhia, líder do pelotão e capitão de esquadrão. E os 2 demônios que morreram eram comandantes de brigada, um demônio espiritual que era igual a um rank SSS. A morte de comandantes de brigada foi uma grande perda para sua divisão e ele não sabia como explicar isso ao líder do corpo. Isso é irritante, o comandante da divisão cerrou os dentes. Isso é tudo por causa desse monstro. Ele virou a cabeça e olhou para o cadáver do monstro de 5ª evolução. Embora o monstro fosse apenas um estágio inicial, ainda possuía um poder inimaginável que poderia destruir terras facilmente. O resultado de sua batalha foi que 1/4 do continente central foi transformado em um inferno cheio de chamas. Arg, precisamos terminar esta missão. Encontre pistas de demônios neste planeta, mesmo que você tenha que o virar de cabeça para baixo. Seus subordinados sabiam que estavam tentando encontrar um certo demônio, mas não tinham ideia de quem era. Ele era o único que sabia que a missão era capturar a 3ª princesa. Os outros demônios estavam alheios a esse fato. Do lado do conselho. O quê? Os demônios apareceram? Eles estão esticando as mãos para os submundos. Droga! Imperdoável! Um dos superiores do conselho ficou cheio de raiva quando ouviu o que aconteceu.
De repente, um dos superiores disse: "Acho que sei o motivo." "Qual seria?" O resto dos superiores perguntaram enquanto estreitavam os olhos para este certo homem. "Lembre-se de que sou eu quem está lidando com esse mundo nas sombras. Eu acidentalmente lutei contra seres do grande mundo e um deles era um demônio. Eu acho que a razão pela qual o exército de demônios está lá é porque eles estão tentando encontrar essa mulher." O homem narrou lentamente o que aconteceu com ele enquanto administrava secretamente aquele planeta. "Ainda assim, mesmo que seja esse o caso, eles ainda estão dentro do nosso território. Os demônios deveriam ter nos perguntado primeiro: você acha que somos dignos de seu tempo? Não se esqueça que a maioria das organizações no grande mundo nos desprezam, o Conselho de Mundos Superiores. Aqueles idiotas arrogantes do grande mundo. Um dia, vou mostrar a eles que um submundo pode rivalizar com eles." Os superiores falaram sobre seu ódio contra as pessoas de Imperium. Um deles até veio de um planeta que foi pego por pessoas do Imperium. A cooperação com eles era impossível. Eles odiavam as grandes organizações de Imperium. Todos eles sofreram nas mãos do povo do grande mundo. Bum! Bum! Solta evitou os ataques dos 3 golems e continuou atirando lâminas de energia no peito dos golems. Seus núcleos estavam situados nessa parte, então ele concentrou seu ataque nessa parte para destruí-la. Mas a camada de energia ao redor do núcleo era dura e isso não era tudo. Os golems eram rápidos, poderosos e resistentes, mas suas proezas de combate eram unidirecionais. Era como se ele estivesse jogando um jogo na dificuldade fácil. Bum! Bum! Solta lançou uma série de ataques poderosos. O relâmpago negro da primeira forma do arquétipo estava frenético em todas as direções. TSK. Esses golems não são adequados para lutar. Eles deveriam se tornar um escudo de carne no campo de batalha. Sim, o movimento deles é muito simples. Saya não pôde deixar de concordar com suas palavras. Mesmo os golems mais fracos que Cordova criou tinham movimentos muito mais complicados do que esses 3. Pelo menos aqueles golems poderiam trocar golpes com Solta. No entanto, esses 3 eram fracassos. Quem diabos deixaria esses 3 fracassos para proteger o núcleo? Solta pressionou seus músculos enquanto reunia uma enorme quantidade de energia em sua espada. Sua figura brilhou na frente de um golem e ele rapidamente empurrou a espada Vajra para frente. A energia dentro dela explodiu criando uma violenta torrente de energia para correr em direção ao golem. Bum! Com isso, terminei de lidar com um golem. Restam apenas 2. Solta rapidamente voltou sua atenção para os 2 restantes antes de começar a atacá-los. Bum! 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 Uma série de explosões soou na sala enquanto a batalha continuava. Depois de alguns minutos, a batalha parou. Solta terminou de lidar com todos os 3 golems. Ah, isso foi exaustivo. Eu não recebi nenhum dano porque usei quase metade da minha energia lidando com eles. Solta sentou-se no chão enquanto olhava para o vidro cilíndrico que continha o núcleo da masmorra. Ele então balançou a cabeça e se aproximou dos corpos dos golems. Ele escolheu uma determinada parte em cada golem. Essas peças foram a chave para abrir o vidro cilíndrico. Ele usou as chaves e o vidro cilíndrico foi quebrado, revelando o objeto de forma triangular dentro dele. Quer saber onde está o equipamento? Estava atrás das paredes. Como ele não podia quebrar as paredes com sua força atual, a única coisa que ele podia fazer era quebrar o núcleo para desligar o mecanismo que operava a transferência de impacto e a transferência de energia. Está na hora. Solta sorriu enquanto levantava levemente a mão e usava um jab no núcleo. O núcleo foi quebrado facilmente e todo o lugar começou a tremer fortemente. Bum! Rachaduras apareceram no teto e ele começou a desmoronar. Todo este lugar ia cair em apenas alguns minutos. Solta rapidamente reuniu sua energia e quebrou a parede à sua frente. O que apareceu diante de seus olhos foi outro quarto escuro e espaçoso. Mas ele podia ver o que estava escondido dentro dela com seus próprios olhos. Mesmo sem seus olhos galácticos, ele podia ver no escuro com sua peculiaridade de visão noturna.
Uma pulseira com cor preta e branca estava emitindo uma energia fraca. Tinha uma gema de cor roxa no centro. O artefato de grau universal, pulseira Yin Yang. Um artefato que incorporou os atributos da escuridão e da luz que simulam uma habilidade caótica. E abaixo dele estavam as botas do caçador de estado sólido. Um equipamento de grau escuro famoso por sua estranha habilidade de velocidade.